Campina Grande, quarta-feira, 14 de agosto. Hoje comemora-se o Dia do Controle da Poluição Industrial. E é com muita tristeza que nós vimos e temos acompanhado através da mídia muitos rios sendo poluídos por indústrias que não têm o devido cuidado, a precaução de evitar que haja essa poluição, e nós somos quem pagamos o pato, como diz o ditado popular, porque muitas dessas águas que estão poluídas, mais tarde, poderão trazer danos ao ecossistema e nós seremos as vítimas. Portanto, nesse dia do controle da poluição industrial, nossa recomendação é que as autoridades competentes sejam mais vigilantes e fiscalizem essas indústrias que muitas vezes irresponsavelmente estão poluindo os nossos rios. Nós vamos ainda neste programa ouvir uma belíssima música interpretada por um dos cantores do ministério da LPC. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Mas antes, queremos convidá-los para que juntos façamos uma oração. Nesta semana passada nós vimos aquele trágico acidente aéreo em que 62 pessoas, médicos, profissionais executivos, pais, mães, filhos, avós, estavam dentro daquela aeronave, além da tripulação, e um pane trouxe aquela aeronave a uma tragédia em que todos os ocupantes partiram para a eternidade. Fica inclusive a advertência, fica a lição para nós analisarmos que a nossa vida ela é passageira. E muitas vezes uma viagem, muitas vezes um acontecimento como esse, despertam a todos nós para vermos que a nossa vida é passageira. E de uma hora para outra nós poderemos ser tomados pela finitude da vida que é a morte. Por isso, eu convido você para que juntos oremos, e em especial pelos familiares das famílias que perderam entes queridos. E esse é um momento de comoção nacional. Por isso, vamos orar pedindo que Deus derrame uma bênção de consolação, de conforto sobre todas as famílias enlutadas. Pai, queremos nesse momento, diante dessa tragédia aérea, em que 62 pessoas, familiares, perderam entes queridos, eu te peço a tua bênção sobre todos que estão enlutados, que o Senhor possa consolar, enxugar-lhes as lágrimas, confortar cada família. Pai, nós te pedimos, ó Pai, e te rogamos que o Senhor derrame sobre cada coração o conforto da tua inspirada palavra, pois só em Cristo e só através da tua palavra nós encontramos conforto, consolação e, sobretudo, que o Senhor enxugue as lágrimas de todas essas famílias enlutadas. É o que eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com um dos cantores do ministério da LPC. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, 'Senhor amado.
transforma o meu ser, faz de mim um vaso escolhido para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Evangelho de João, capítulo 20, verso 22, a parte B, que diz: recebei o Espírito Santo. Vamos todos ler comigo? Recebei o Espírito Santo. Amém? Só esta parte aqui. Pai Celestial, mais uma vez abrimos os nossos ouvidos e o nosso coração e o nosso entendimento para estudar este assunto tão importante que trata do poder da igreja, através do qual o Teu Espírito Santo veio nos fortalecer, veio nos encher da Tua graça e do Teu poder, para que pudéssemos, como igreja, realizar a Tua obra, fazermos, ó Deus, o Teu trabalho crescer. Abençoe, portanto, nessa noite, a cada um daqueles que estão presentes. Fala ao nosso coração através do estudo e do ensino da Tua palavra. É o que nós te pedimos mais uma vez, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu gostaria de deixar este versículo para falar hoje no estudo, a série Fiel Palavra, esse assunto, o poder da igreja. Eu quero dizer de antemão, para que nós entendamos que esta expressão, o poder da igreja, não tem nada a ver com aquilo que nós imaginaríamos que fosse, que a igreja tivesse poder, como existe o poder político, como existe o poder religioso, como existe, e alguns até defendem, que a igreja precisa de ter uma certa condição econômica para poder realizar a obra de Deus. Aí fala do poder aquisitivo. Mas eu quero dizer para os irmãos que se alguém defende o poder da igreja sobre esta ótica, está totalmente enganado, está totalmente equivocado, porque o poder da igreja, ela não tem esse aspecto como alguns defendem, embora que nós saibamos que há igrejas por aí que estão visando mais dinheiro, estão visando mais o poder aquisitivo, e pouco tem acerca ou a respeito do poder do Espírito em suas vidas. Então é bom que nós façamos uma distinção entre aqueles que defendem a igreja usando este poder político, às vezes até procura ter um representante na política como o evangélico, e a gente vê bancadas e mais bancadas aí, que muitas delas é uma verdadeira decepção. A gente já teve a bancada evangélica, que foi uma desmoralização, foi um descaso para o evangelho. Eles, inclusive, na minha leitura, eles prestaram um desserviço à igreja, só pelo fato deles estarem lá com esse título de poder, de bancada evangélica, sem ter vida, sem ter testemunho, sem ter nada. Então, tire isso da sua mente. Eu quero dizer para os irmãos que o poder da igreja não está limitado às coisas terrenas.
A igreja não tem verba governamental para que ela se mantenha. E nem precisa de ter um representante político lá em alguma câmara, deputado, senador, para que possa representar a igreja. Quem representa a igreja, meus irmãos, somos nós que somos o corpo de Cristo. Nós sim representamos a igreja. E quero dizer mais uma coisa, que nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 35, Jesus falando sobre aqueles que haveriam de confessar o seu nome, crer no seu nome e confessá-lo perante os homens. Nós vamos encontrar o Senhor dizendo, quando ele estava sendo batizado lá no Rio Jordão por João, Lucas descreve que veio uma voz de uma nuvem e disse àqueles que estavam ali presencialmente: este é o meu verdadeiro filho, o meu eleito, a ele ouvi. Então nós temos que entender que a igreja, ela tem o seu cabeça, ela tem o seu líder, ela tem aquele que é o gestor da igreja, da qual nós somos membros do corpo de Cristo. Eu li para vocês agora há pouco na leitura devocional, 1 Coríntios capítulo 12, versos 12, que fala do corpo. A igreja é comparada a um organismo, cada membro vive em função um do outro. Assim, meus irmãos, é a igreja. Porém, nós temos este líder, este cabeça, que é Jesus. Após a sua transfiguração, Pedro, Tiago e João ouviram esta voz, vindo dos céus: este é o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Então nós só temos um líder que pode realmente dirigir, dar direção e levar a igreja realmente a ouvir aquilo que ele tem para ensinar. Por isso, a igreja não tem, ou nem não precisa e não tem um papa. Não precisa, ou um líder que possa realmente dar o rumo à igreja. Jesus, meus irmãos, é aquele que realmente foi constituído por Deus como cabeça da igreja. E se alguém diz que o Papa é uma figura infalível, a única figura infalível é Jesus. Amém, meus irmãos? Ele diz: quem de vós pode me acusar de pecados? Então, ele sim, somente Jesus é que é infalível. Então, a igreja não depende de alguma ação política, econômica, para que ela possa realmente ser representada como membro do corpo de Cristo, porque o cabeça, que é Jesus, já é suficiente, não precisa de mais nada. Então, a igreja precisa de absorver e ao mesmo tempo defender o seu direito como membro do corpo de Cristo. A igreja não depende de verba ou de bolsa de valores da balança comercial para se manter. Pedro e João, meus irmãos, estavam indo ao templo para orar, e quando eles iam adentrando, foram abordados por um paralítico que ali estava, conforme vemos lá em Atos capítulo 3, versos 6 e 7, estendendo as mãos, esperando receber alguma ajuda, algum benefício para ele comprar o pão. E Pedro e João responderam: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, isso te damos, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o paralítico levantou-se. Então, vejam que a ação da igreja, ela foi movida totalmente por um poder, e ainda hoje o é, por um poder que Jesus mesmo, ele deixou para a igreja, conforme eu li para vocês em João capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então a igreja é a única instituição sem fins lucrativos. Isso está nos estatutos da nossa igreja. Aliás, todas as igrejas, cristamente falando, tem lá: a igreja é uma instituição sem fins lucrativos, para tirar essa ideia de que a igreja precisa, né, de ter alguém que possa financiar
a obra. O próprio Deus foi quem estabeleceu como forma de contribuição, instituindo os dízimos e as ofertas alçadas para manter a sua obra. Não foi o homem que inventou isso, mas é o próprio Deus. O próprio Deus foi quem estabeleceu para que a igreja mantenha a demanda de tudo aquilo que ela precisa realizar aqui na terra. E se alguém tentar desviar, ou se alguém sonegar aquilo que Deus estabeleceu para manter a sua casa, porque nenhuma igreja depende de uma verba do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Nenhuma igreja. Ela deve depender única e exclusivamente daquele que estabeleceu, instituiu como forma de manter a sua casa e a demanda da igreja, os dízimos e as ofertas. Então a igreja também não tem um poder imperialista. Pelo contrário, qualquer governo imperial, ditatorial, que se levantar contra a igreja, enfrentará aquele que disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E é por isso que a igreja enfrentou, desde os seus primórdios da história da igreja, e até hoje ainda enfrenta, muitos impérios que se levantam contra a igreja para tentar deter o seu crescimento. Por isso a igreja, lá em Mateus capítulo 28, verso 18, Jesus também volta a dar ênfase, quando ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade. Então não tem poder colonialista, não tem poder imperial, não tem poder que a igreja já enfrentou desde o início da sua história, os poderes herodianos, os poderes dos Césares, os poderes otomano e romanos também. E até as portas do inferno jamais poderão prevalecer contra a igreja, porque ela tem alguém que venceu desde a sua crucificação até a sua ressurreição e ascensão aos céus. E é Ele que nos guia, e é Ele que nos dirige, e é Ele que disse que estabeleceria a sua igreja sobre Ele mesmo. Então o poder da igreja, meus irmãos, não consiste em quem ou quais fundamentos, humanamente falando, tem dado esse suporte. Paulo responde a essa pergunta, lá em Efésios capítulo 1, versos 19 a 20, e o verso 23, presta atenção: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, verso 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à direita nos lugares celestiais, verso 21, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E o verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Verso 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, e nesse fundamento que consiste, o poder da igreja. Então não há nada humanamente falando, materialmente falando, economicamente falando, politicamente falando, que possa se apresentar como sendo aquele ou aqueles que vão fornecer, que vão dar poder ou suporte para que a igreja ela possa existir e ela possa prevalecer. Desde o Antigo Testamento, aliás, os profetas Joel, no capítulo 2, versículo 28, a parte B, ele já deu uma sinalização desse poder ou dessa virtude que a igreja receberia através do Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja.
No capítulo 2, verso 28, a parte A, diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então, um profeta menor, já vislumbrando este poder que emanaria do Espírito para a igreja, já deu uma sinalização lá no Velho Testamento. Mas também um profeta maior, o profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. Ele diz: o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Então, dois profetas, um profeta menor e um profeta maior, que aliás Isaías capítulo 1 foi citado por Jesus lá em Nazaré, quando ele estava no templo. Ele leu esse capítulo 61 de Isaías e disse: hoje cumpriu-se esta escritura que trata ou fala sobre a meu respeito. Portanto, vamos pensando aqui que esse poder não está falando de coisas terrenas, de coisas materiais, mas de coisas sobrenaturais, coisas que elas estão acima daquilo que você possa imaginar, e somente Deus poderia e pode realmente conferir este poder, porque a sua palavra assim nos diz, e o texto que eu li para vocês é muito claro. Jesus não estava dizendo, aliás, Jesus disse para eles: olha, quando fordes, não leveis dinheiro nem alforge, não deveis estar preocupados com isso, que eu vou sustentar, eu vou manter. Ele deu todas as garantias, e nós recebemos isso através da ação e da pessoa do Espírito Santo. Então, quando Jesus estava para ser assunto aos céus, ele simplesmente, dirigindo-se aos seus discípulos e aos apóstolos principalmente, ele disse, havendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito e disse-lhes: recebei o Espírito. Esse soprar, ou o Espírito Santo, no grego, é uma palavra que ela significa pneuma. Nós estudamos isso no seminário, pneumatologia. E a pneumatologia é um estudo focado só para a pessoa do Espírito Santo. É por isso que diz o texto aqui que Jesus soprou. Porque a palavra em si tem esse significado. Aliás, no primeiro livro da Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele estava adijando o poder, ele estava conferindo poder. E Jesus, quando aqui esteve, falou isso para os discípulos, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Essa palavra também tem um significado de dínamos, que é também no grego poder. Não está tratando de poder força, não está tratando de poder de alguém que realmente tem somente isso como algo para oferecer, mas como aquele que vai sustentar, que vai manter, que vai dar suporte para que a igreja realmente possa continuar realizando a obra para a qual ela foi designada e instituída. E diga-se de passagem, meus irmãos, mesmo antes de Jesus ser assunto aos céus, ele deu essa promessa, ele deixou esse registro que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Então, profeta menor, profeta maior, o próprio Jesus falou, e aqui ele foi como se ele tivesse avalizado, dado o aval. É por isso que nós vamos ver, depois dos evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos ser um livro que ele é totalmente repleto de experiências, de manifestações gloriosas do poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos, na vida dos cristãos e, por que não dizer, de toda a igreja. E não é diferente hoje. Nós vamos ver, por exemplo, em Atos capítulo 1, versículo 4 e 5,
E diz o texto: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse: ele de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então foi havendo uma sinalização, a proporção que estava se aproximando o dia do derramamento do Espírito, no dia de Pentecostes, de forma que quando aconteceu em Atos capítulo 2, aquele derramamento do Espírito, foi apenas ali, meus irmãos, podemos dizer, a inauguração daquilo que Deus haveria de realizar e manifestar através da sua igreja. Repito, este poder não está falando de poder econômico, poderes terrenos, poderes políticos ou poderes que você possa imaginar, mas o poder de Deus. Só o poder de Deus pode transformar vidas. Só o poder de Deus pode realmente mudar a história e a situação da própria humanidade. Somente o poder de Deus, porque Ele é Senhor da história, Ele é Senhor do universo, Ele é o Senhor, Ele é o cabeça da igreja. Em síntese, meus irmãos, esse poder da igreja foi conferido no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versos 1 e 2. Esse poder ninguém vai receber, porque talvez seja tenha sido a pessoa mais considerada de receber, e outros não. Não se trata disso. Não se trata disso. Não depende também de alguém que talvez procure destacar-se como sendo aquele que está disposto a fazer tudo, e muitas vezes, meus irmãos, faz mais para aparecer. Sabe que tem gente assim? Tem gente que gosta de fazer a obra de Deus, mas para se destacar, para aparecer, para ser o cara. Então, para esse tipo de gente, o poder de Deus não passa nem nas nuvens, muito menos na sua cabeça. Então, esse poder da igreja foi conferido no dia de Pentecostes, para que a igreja ali pudesse receber todo o revestimento desse poder para ser usado na obra de Deus. E esse poder, meus irmãos, também não depende de alguém usar arma. Se você ler em Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, nós vemos ali Paulo falando sobre a armadura de Deus. E não é uma armadura como alguns imaginam, que esteja se armado com espada ou com algum instrumento de corte. Vocês estão lembrados quando Jesus ele estava para ser preso lá no Getsêmani, e a Bíblia diz que Pedro, naquela circunstância, sacou da sua espada, que era uma arma poderosa, alguém já disse que foi para decepar a cabeça do soldado, chamado Malco. É que ele livrou assim como o presidente agora dos Estados Unidos, né? O cara mirou a nuca dele para dar um tiro pelas costas, e no momento em que ele olhou de lado, a bala passou, furou a orelha. Pois foi assim mais ou menos que aconteceu com Pedro. Quando ele sacou da espada, o soldado Malco livrou, e ela simplesmente decepou a sua orelha, e Jesus disse: olha, põe a tua espada sobre a bainha, que com a espada com quem fere será ferido. Eu poderia agora pedir ao Pai legiões de anjos para vir ao meu encontro, mas para que se cumpra as Escrituras, convém que tudo isso aconteça. Eu estou citando esse exemplo para mostrar que Jesus reprovou aqueles que haveriam de usar a força do poder da arma, seja branca, seja qual for, seja de fogo, seja qual for, para fazer a sua obra. A igreja não precisa de armas, não precisa de rifle, não precisa de drones, não precisa de mísseis para destruir, para destronar o seu arqui-inimigo, o seu maior adversário. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Observem, meus irmãos, que a Bíblia descreve que essa luta que nós temos não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, contra os poderes celestiais na região celestial.
E somente um poder sobrenatural pode fazer com que a igreja ela prevaleça contra quaisquer que sejam as adversidades. Zacarias capítulo 4, versículo 6, eu gostaria de ler para você essa passagem, onde encontramos o Senhor falando através do profeta Zacarias. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor, Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero pedir a sua compreensão, motivo pelo qual temos que fazer esta abrupta interrupção, mas amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvir mais uma vez a palavra que nós ministramos nessa oportunidade. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus assim nos permitir.